Opa, opa! Senta que aí vem história. História da Segunda Guerra Mundial hoje. Na verdade, não a Segunda Guerra Mundial em si. Existem já milhares e milhares de livros, né, sobre esse assunto e tal. E isso renderia aí alguns longas-metragens, né, não só um simples vídeo de 5, 10, 15 minutos, né? O que tem de material é sobre cada batalha da Segunda Guerra Mundial, sobre cada ano da Segunda Guerra Mundial. A gente vai fazer, só não é agora. Esse primeiro vídeo, então, sobre o assunto, é para falar sobre, para a gente entender, para clarear sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Uma guerrinha simples, entre dois países apenas, já tem um pano de fundo, né, bem tenso, já tem alguma coisa, enfim, para se analisar. Não se começa uma guerra por um motivozinho bobo. Uma guerra desse porte, então, como da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 70 países estiveram envolvidos, enfim, a gente tem que entender o porquê, como ela começou, o que aconteceu. Primeira coisa, a primeira causa que a gente tem que ver é a questão dos problemas não resolvidos lá da Primeira Guerra Mundial ainda. Aqueles problemas, né, aqueles conflitos que levaram à Primeira Guerra Mundial, principalmente, essencialmente, aquela questão balcânica, o pan-eslavismo, o Império Austro-Húngaro e tal, querendo abarcar maior parte, né, da Península Balcânica, região em que o então Império Russo, né, também estava de olho. Agora a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, não é mais Rússia, não é mais Império Russo, é União Soviética. Ainda há esse desejo, né, de pan-eslavismo, de unir as províncias, né, os locais onde viviam povos eslavos em uma só grande nação, que a União Soviética consegue, né, principalmente ali com as repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, especialmente, mais algumas ali, Cazaquistão, Uzbequistão e tal. Então, é um ambiente, né, como a gente diz quando estuda a Primeira Guerra Mundial, a região é um barril de pólvora, né, prestes a explodir a qualquer momento. Mas tem também, a gente não pode esquecer, né, do pano de fundo principal, talvez, da Primeira Guerra Mundial, que é a questão da corrida imperialista, né, do imperialismo. Né? Então, o imperialismo, né, que é talvez o principal motivo, o carro-chefe da Primeira Guerra Mundial, as disputas por mercados no continente africano, no sul da Ásia, que foi uma disputa altamente desigual, com a Alemanha e a Itália partindo por último nessa corrida e ficando com as piores áreas. Após a Primeira Guerra Mundial esse problema permanece. A Alemanha ainda perde o que tinha, a Itália, enfim, né, ganhou territórios ruins, né, por ter mudado de lado na Primeira Guerra Mundial, no decorrer da Primeira Guerra Mundial, mas ainda assim a distribuição desigual de colônias, de impérios na África e no sul da Ásia continua. Isso tanto está por trás da Segunda Guerra Mundial que perpassa também. A Segunda Guerra Mundial vai ser só lá nos primeiros anos, nas primeiras 2 décadas da Guerra Fria, que vai se consumar na maior parte, né, do continente africano e do continente asiático o processo de descolonização. A gente não pode esquecer também aquele sentimento de revanchismo, né, francês em relação à Alemanha. Durante a Guerra de Unificação Alemã, a França perdeu o território da Alsácia-Lorena para a Alemanha, é território rico, né, em ferro, o que ajudou a Alemanha a se industrializar rapidamente. Né? Então, embora na Segunda Guerra Mundial, e é assunto para outros vídeos, né, tem a questão do colaboracionismo com o nazismo, com o regime do Hitler e tal, mas ainda pesa nos cidadãos essa questão do revanchismo, né, em relação à Alemanha. Tá? Mas, isso tudo, então, a gente consegue ver, né, claramente como o conjunto, né, de alguns dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, tá? Mais ou menos esse esqueminha aqui assim, ó, que eu vou botar, deixa eu ver, aqui. Aí, entendeu? Então, o segundo conjunto, né, de fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial é, por assim dizer, o esgotamento, mesmo que esteja por trás a corrida imperialista da Primeira Guerra Mundial e seja um dos, né, enfim, dos conflitos, dos problemas não resolvidos na Primeira Guerra, que se arrastaram até a Segunda, mas na Segunda Guerra Mundial, já no fim da década de 30, a gente tem um esgotamento, né, do modelo imperialista, ou como diz o
Harari, neste baita livro. Isso sim deveria ser leitura obrigatória para quem quer entender o mundo, né? A gente tem ali também na Segunda Guerra Mundial o esgotamento da narrativa imperialista. A gente tem ali na década de 30, né, bem forte ali, 3 modelos, 3 narrativas, como ele fala ali, que são a narrativa nazifascista, a narrativa comunista e a narrativa liberal. Que, enfim, em 29, né, vai encontrar também o seu limite. Mas, por enquanto, né, vamos focar nessa questão do esgotamento, então, desse modelo imperialista, né, que tantas sequelas deixou no continente africano, no continente asiático e, enfim, né, esteve por trás da Segunda Guerra Mundial também. Segura aí. Agora, central mesmo para tu entender a Segunda Guerra Mundial é a crise, a gente poderia deixar bem grande assim, né, destacar bastante a crise da década de 20 e principalmente ao final da década de 20, né, depois de 1929. Primeiramente, na década de 20 é aquela crise que se abate sobre o continente europeu. Quase toda a Primeira Guerra Mundial foi travada em continente europeu. Acaba a Primeira Guerra Mundial, é ele que está destruído, é ele que está devastado, é ele que precisa ser reconstruído. Né? Então, mesmo os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra e França, têm boa parte aí do seu território, especialmente a França, para ser reconstruída. Né? Então, a década de 20, para a Europa, representa um momento de reconstrução. Né? Com ajuda, né, em parte dos Estados Unidos, não tão forte quanto seria depois da Segunda, com o Plano Marshall e tal, mas os Estados Unidos também estão de olho nesse mercado, né, o principal mercado consumidor dos produtos industrializados norte-americanos é a Europa, né, e precisava se reerguer para a economia dos Estados Unidos o quanto antes. Tá? E essa crise, então, né, em certa medida, em graus variáveis, né, para cada país ao longo da década de 20, vai ser brutalmente fortalecida após 1929, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 24 de outubro de 1929. Então essa crise vai se espalhar para quase o resto do mundo. Tirando ali a União Soviética, né, que já estava nessa época embarcando nos planos quinquenais, com a sua economia fechada, o resto do mundo é afetado em graus diferentes pela crise de 29, então, que se inaugura nos Estados Unidos. E faz com que essa crise de 1929, essa crise que se generaliza também o sentimento de cada um por si. Né? Então os países vão procurar soluções individuais para si. Então, né, acaba, né, não tem essa história de cooperação internacional enquanto cada um não se reerguer. E nessas aí de cada um se reerguer, nessas aí de cada um por si, a gente consegue ver o crescimento, né, a ascensão de regimes, então, totalitários, de regimes extremistas, de regimes que pregam a violência, de regimes que põem a culpa nos outros, minorias, sejam os outros quem forem e tal. Então, o crescimento, né, desses regimes e o principal, da aceitação da população comum a esses regimes. Não vamos imaginar que nazismo é coisa de altos generais, coisa assim. Né? O povo foi cúmplice, partícipe do nazismo, o povo alemão em grande escala. Né? Então, para dar um exemplo, da Alemanha, na Itália, a mesma coisa, enfim. Então, é nesse contexto de crise que tendem a crescer soluções extremistas que discursos, pessoas, né, com discursos extremamente cativantes, que reconhecem, né, que dizem saber de quem é a culpa dos males pelos quais o país passa, as pessoas passam, e prometem a solução, né, como que a gente vai resolver esse problema, indo para cima dos outros. Então é uma política, esses regimes que emergem nas décadas de 20 e 30 são regimes totalitários, são regimes militarizados, militaristas, são regimes xenófobos, são regimes que perseguem minorias. Então esse tipo de regime que promete a salvação indo para cima dos outros é que cresce aí na década de 20. E isso só cresce, meu amigo, quando a economia vai mal. Quando tudo no país está bem, a gente não vê discurso de ódio crescendo. Então, crise, essa palavrinha-chave, que eu até destaquei aqui, e vou destacar aí também, tu não pode esquecer. Por último,
mas não menos importante, política de apaziguamento que emerge também na década de 30, principalmente em relação ao nazismo. Né? Aquele sentimento, né? O Hitler anexa aqui a Áustria, ninguém faz nada. Ele anexa a região dos Sudetos, o contorno da Tchecoslováquia, ninguém faz nada. Vai anexando, anexa o resto da Tchecoslováquia, ninguém faz nada. Por que isso? Dá para elencar aí uma série, né, de razões, mas algumas assim que a gente não pode esquecer, algumas assim que são mais fáceis, né, da gente entender. Primeiro, certo remorso, né, dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial em relação ao Tratado de Versalhes, em relação ao que fizeram com a Alemanha. Né? Então ficou claro, Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, lá no final da Primeira Guerra Mundial, já vinha prevenindo isso, né? Que as cláusulas do Tratado de Versalhes estavam muito violentas, estavam condenando a Alemanha para bem abaixo do fundo do poço e de lá não sair tão cedo. Propôs lá os seus 14 pontos, não venceu, não vingou essa proposta dele, então acabou vingando, a Alemanha acabou sendo forçada a assinar mesmo o Tratado de Versalhes, que botou ela no fundo do poço. Quando França e Inglaterra, principalmente, viram o que tinham feito, já era um pouco tarde, o nazismo já tinha crescido bastante. Então tem essa questão um pouco de dar espaço, né, para a Alemanha voltar a crescer, voltar a se reerguer. Mas por trás desse dar espaço para a Alemanha se reerguer, existe uma outra questão, que o crescimento da Alemanha continha o crescimento da União Soviética, a influência do comunismo sobre a Europa, enfim. Né? Então foi proposital também esse dar espaço à Alemanha nazista, dar espaço ao Hitler, e crescendo, porque o crescimento dele, né, segurava a zona de influência, a área de influência comunista, a área de influência soviética. O nazismo, desde o início, embora, né, tenha gente que acredita que nazismo é de esquerda, desde o início, 1922, 23, o Hitler já está anunciando caça aos comunistas, acabar com o comunismo. Então, quanto mais o Hitler crescesse, o nazismo crescesse, melhor para as potências capitalistas. Então, tem um pouco de cumplicidade essa questão de deixar o nazismo, o Hitler crescer, se espalhar. Por isso, então, né, vários países e a Liga das Nações, enquanto bloco como um todo, deu espaço para o Hitler. Entendeu? Então, isso ficou conhecido como política de apaziguamento. Vem para cá. Tá? Por último, então, para clarear, né, então vamos deixar na tela isso aí tudo, né, para te ajudar a entender um pouco como que começou esse conflito mais sangrento aí da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, né, para te ajudar aí com os estudos, vai ficar na tela isso aí, certo? Gostou? Sabe o que fazer, né? Dá lá aquele joinha, te inscreve, barbaridade, o cara não se inscreveu ainda, rapaz. Que loucura. Te inscreve aí, faz Jingle Bell no sininho aí, manda para teus amigos que estão estudando esse assunto também de Segunda Guerra Mundial, não seja egoísta, não guarda só para ti, beleza? Ó, tá aí na tela para ti.